Olá, pessoal. Eu sou a Bruna Eu sou a Nayara. e esse é o GaiaCast. E hoje nós temos um convidado que ele tá assim, ó, chacoalhando a educação no Brasil. Ele, além de estar com esse negócio no ramo da educação, ele é um empresário em série, que já transformou muito a área da saúde. E hoje ele traz esse conhecimento para outros empreendedores aí do nosso país. A gente está falando do Mohamed Abu Wadi. Eu até pedi para ele pronunciar o nome antes para eu não errar. Ele é fundador do Grupo Kefraya, fundador e CEO da PIB Education, presidente do conselho da Uniavan e fundador da Life Unique. Nossa, tem que fazer uma faculdade para decorar todas as coisas que o Mohamed já fez, né? E hoje a gente vai conversar muito sobre a PIB, porque ela é uma faculdade muito diferenciada. Para vocês terem uma ideia, eles têm premiação com Rolex, eles têm estudo técnico e viagem técnica para os Estados Unidos. Enfim, é uma... e tem o cargo também, né? O melhor aluno também vai fazer um processo seletivo para atuar nos seus grupos. Mas esse estímulo ainda é educação. Então, eu não conheço, acho que nem você, né, Bruna? Ninguém que trabalhe, uma faculdade que tenha esse know-how e essa proposta. Então, a gente precisa entender um pouco disso e matar nossa curiosidade. Hoje eu tô aqui para tirar dúvidas de curiosos. Em primeiro lugar, Mohamed, a gente queria que você se apresentasse um pouco para quem ainda não te conhece, né? Eu sei que a maioria da galera aí que é empreendedora já te conhece, já te segue, mas se apresenta um pouco até pra gente entender como é que a gente chegou aqui na PIB, né? Então, eu sou o Morra, conhecido Morra aqui na região, que é um apelido de infância carinhoso que eu ganhei dos meus amigos do colégio quando eu vim do Líbano para cá. Filho de imigrante libanês com uma brasileira. Então, eu brinco que eu sou vira-lata, né? Uma mistura de duas raças. Para fortalecer. E a necessidade me fez ser empreendedor. Passei por maus bocados na vida, né? Passei por uma guerra intensa quando eu morei no Líbano, entre Israel e Líbano. Então, vi o horror de perto. E acho que aquilo me deu tanta resiliência e resistência que eu utilizo isso nos meus negócios, né? Foi onde me deu coragem para fazer o que eu faço hoje, né? E, obviamente, ter uma ambição e uma fome para não passar pelas mesmas coisas que eu passei no passado, né? Isso me faz, acho que, trabalhar mais, e mais e mais. Tinha quantos anos, Morra, quando você veio para cá? Eu tinha... eu fui daqui para lá, porque eu nasci aqui. Fui daqui para lá com 3 anos e voltei com 12. Eu fui alfabetizado lá, em francês e árabe. Num colégio franciscano lá do ladinho da minha cidade. Kefraya é o nome da cidade que eu morava. Por isso que o nome da nossa holding é Kefraya. E a Kefraya é controladora de várias marcas. Ela é uma holding controladora da marca Lapidari, que é o melhor instituto de pós-graduação médica na área estética do país, né? Em São Paulo tem unidade, aqui tem unidade. Ela é controladora, a holding Kefraya também da rede OA, que é a maior rede de pós-graduação do Brasil hoje em odontologia. Estamos com quase 50 unidades, nós estamos falando próximo de 20 mil alunos presenciais no Brasil. Temos unidade desde Manaus até Pelotas, né, literalmente falando. Ela é controladora da marca também ITC, que é o treinamento de anatomia em peças frescas. A gente começou a importar peças frescas dos Estados Unidos para treinamento cirúrgico avançado. Fomos pioneiros no Brasil. Desculpa a ignorância, o que é peças frescas? Porque a anatomia se aprendia aqui nos cursos de medicina em bonecos? Em bonecos também. Parte era virtual e parte era em cadáver com formalizado, digamos assim. Então, esses cadáveres com formal, ele perde as características para se fazer procedimento. Ele só serve para... A questão anatômica, perde toda a propriedade. Textura, talvez. Exato. Daí, quando você trabalha com peças anatômicas frescas, essas peças não existem no Brasil, a gente traz de fora, aí você reproduz a realidade do procedimento cirúrgico e onde minimiza bastante as iatrogenias e o erro médico e odontológico, porque eles treinam a exaustão todas as modificações e variações anatômicas para não lesionar um nervo, uma artéria importante, que muitas vezes torna irreversível o procedimento e às vezes até causando morte
dependendo do incidente. E é por isso que seus cursos são disputados, né? Exato. Então, a gente atende muito a indústria hoje, né? A Galderma, nosso cliente, Renova, nossa cliente, Mersa, nossa cliente, Stryker, nossa cliente, a indústria médica toda de robótica, vídeo, cirurgias minimamente invasivas. Ontem, por exemplo, estava em São Paulo, estava tendo cirurgia de joelho no nosso centro cirúrgico, né, com peças todas vindas dos Estados Unidos. A gente traz hoje basicamente dos Estados Unidos e da Europa. Eu fui pioneiro e hoje a gente está com 20 unidades espalhadas no Brasil. Então a gente atende a medicina de ponta e grandes instituições são clientes nossas, hospitais e área educacional. Então eu trabalho no mercado nichado da educação, sabe? Aquele que precisa de muito conhecimento, que precisa de mais autoridade. É mais difícil você chegar lá. Mas quando você chega, você está num oceano azul. E a gente fez esses 25 anos trabalhando com educação, baseados toda nessa solidez e nessa construção de marca e referência. Então, todas essas marcas que eu falei agora, a Lapidari, tem a Jovi, que é para estética corporal, tem o Iowa e o ITC, são marcas que estão abaixo da holding Kefraia. Só para explicar o que é o Kefraia para o pessoal. E a Life Única é uma faculdade também muito diferenciada, e o próprio nome já diz, Life Unique Education. É a primeira faculdade do Brasil dedicada exclusivamente à área da saúde. Ela está em Joinville, tem medicina humana, tem medicina veterinária, tem psicologia, tem biomedicina, tem enfermagem, entendeu? Eu achei interessante você ter dito que é um curso que a pessoa tem que estar mais à frente para poder fazer. Ela tem que ter um know-how a mais para poder estar junto de vocês. E isso vem muito ao encontro daquela sua amiga, né, Bruna, que ela estava comentando. Nossa, eu ia até contar essa história. Na verdade, é minha prima. Minha prima, ela tá se formando em biomedicina. E é o sonho de consumo dela fazer o curso do ITC, né? E ela sempre fala sobre isso e tudo mais. Então, assim... Vamos realizar o sonho dela, tá né? Isso, né? Tá assim, vamos dizer assim, na projeção de vida dela. Nossa, eu preciso fazer esse curso, então, pra se tornar uma profissional reconhecida. Sim. Tá no mapa dos sonhos dela ali. Ela sempre fala, né? Quando eu até postei ali os vídeos com o pessoal do Iowa, aí ela falou, nossa, eu quero muito fazer os cursos lá. A Bruna me contou essa história, eu conversei com uma colega minha que é dentista, aí a gente conversando como era, ela falou assim, não, esse curso é diferente, é uma coisa muito a mais. Eu falei assim, ela sim, é disputado, às vezes eles abrem, tem fila de espera, não é bem assim. Eu falei, nossa, gente, é uma coisa tão gigante. A gente que não é da área da saúde, a gente nem imagina. Entenda que esse tipo de tecnologia só tinha lá fora, nos Estados Unidos. E a gente que trouxe para o Brasil. Então, tinha a barreira do visto, barreira do passaporte, barreira do preço, era em dólar, barreira da hospedagem, da viagem. Então, veja o cara gastar $30 mil para fazer um curso desse lá fora hoje, ele gasta de 5 a 10 mil reais para fazer esse curso no Brasil. Então, a pirâmide de profissionais da área da saúde que fazem esse curso, e já estamos em 20 estados da federação, nos principais estados, nos centros grandes. Então, veja o benefício que a população tem hoje, o cliente final, com a proteção e a preservação de vidas que vem através desse curso, quando a cara entende profundamente a anatomia. E ela quer, porque ela tem uma necessidade na ponta de fazer melhor ainda. Por isso que a gente se profissionaliza na parte educacional, que é muito mais difícil de navegar, mas tu tem que estudar muito para você conseguir entregar. Então, essa é a veia do nosso grupo, né? Quando a gente pensa Morra Educação, é aquele Morra que pensa muito no mercado, pensa muito em entregar muito além do tradicional, pensa numa diferenciação que traz realmente uma robustez para o profissional da ponta ter sucesso na carreira profissional, entendeu? É um conjunto de ações que a gente faz para que as pessoas que fazem os cursos com qualquer escola nossa seja referência na região que ele mora, né? Seja um profissional. Hoje tem orgulho de dizer isso, trabalha 25 para 26 anos com educação e tem muitos profissionais que eu formei, médicos, dentistas, que são referências nacionais. Morra, você sabe que antes de te conhecer, vendo você na televisão, na internet, enfim, eu sentia de você uma vibe empresário.
Mas quando a gente começou a conversar, eu sinto de você uma energia de professor, sabia? Sim. Sinto uma coisa de professor, sabe? Assim, um aconchego de professor. Mas você se formou em qual área, especificamente? Quando você começou ali, o seu É o que start? me faz ser diferente no mundo da educação, né? Eu entrego o coração do professor na ponta, entendeu? Então, eu não entrego o produto Você tem uma qualquer. energia muito de professor. Então, assim, eu cuido muito para cuidar. E, na verdade, eu trato aquelas pessoas que sentam na minha sala educacional, na carteira, como se fossem gente da minha família, né? Como que eu gostaria que entregasse para o meu filho? O que eu gostaria que entregasse para minha irmã, para minha sobrinha, entendeu? Então, com esse raciocínio, a gente não erra, porque a gente quer o melhor, né? Então, o diploma acaba ficando em segundo plano, né, no mundo de hoje, né? Com certeza. Diploma tem um monte de faculdade aí vendendo diploma, aí a reveria, né? Vai fazer um curso de EAD lá, no copy cole lá e tira o tal do diploma. Mas não é isso, né? A pessoa vai perder tempo e dinheiro, mesmo que seja barato. Sim. Entendeu? Agora, se tu usar teu tempo precioso para andar com os melhores, trazer os melhores segmentos, fazer o que é chamado o UFC, o MMA Da educação. da educação, né? Trazendo o melhor octógono, com os melhores lutadores, com os melhores players, transferido no melhor canal, com os melhores patrocinadores, aí dá jogo, né? Então, é isso que a gente tenta fazer na educação. Quando a gente se envolve num setor, pode ter certeza que os melhores professores do mundo já estão com a gente. A melhor indústria de ponta do mundo, estamos falando de marcas internacionais, já estão com a gente. Né? O conforto na transmissão é extraordinário. Nós estamos falando que dá para enxergar o bisel da agulha entrando na pele. Né? Uma tecnologia de transmissão absurda. Assim. E a gente se alia, então acaba montando um octógono educacional onde as referências estão com a gente, a sinergia, existe muita sinergia de marca, e a gente já faz isso há 25 anos, né? Então hoje as pessoas olham e falam, poxa, amor, mas como você cresceu nos últimos 2, 3 anos? Eu falo, meu querido, é os últimos 26 anos. Tu tá vendo só a ponta do iceberg, entendeu? A parte de baixo ninguém vê, né? Quando eu tinha uma unidade, quando não tinha nenhuma, quando batia na porta do professor para convidar para dar aula para mim, o cara me achava um louco, eu com 20 anos. Mas quem é esse cara aí com 20 anos? Nem bigode tem, tá me convidando para ir dar aula, entendeu? Então não tinha preço para pagar ele, né? Ele queria meu rim, meu fígado para ir dar aula para mim e eu dava, né? Só o coração não basta. Só o coração não basta, não. Eu quero o fígado. Sabe que tem uma frase bem interessante sobre isso? Que acertar de primeira, às vezes, leva muitos anos. Então, para acertar de primeira, são anos e anos e anos, né? E a PIB você acertou de primeira. Pois é, e até falando sobre a PIB, né? Entrando no assunto da PIB. Então, você sempre esteve na área educacional, mais focado na saúde, e agora a PIB veio assim, né, porque... Pra administração, pra negócios, isso, só dá PIB onde quer que eu veja, e assim, como é que você chegou nesse modelo dessa faculdade que é tão diferente, né, e resolveu expandir e, Bruna, essa uma parte coisa educacional? Interessante da PIB é que faculdades confortáveis, com bons professores, boas notas no MEC, isso a gente tem bastante aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que é bem servido de faculdades, mas a PIB aparece muito. Ela chama muita atenção porque ela faz coisas assim que ninguém faz. Essa questão de cargo de CEO para os meus melhores alunos. Vamos aos Estados Unidos. Vamos fazer agora você está fazendo pós-graduação agora, né? O MBA. Nós vamos fazer o MBA e todo mundo que vai sentar nessa cadeira para te ensinar, ele é um empreendedor. Ele sabe do que ele está falando, ele não é um acadêmico. Então, causa muitas sensações, né? E de onde que veio essa ideia? Eu, naturalmente, quem me conhece profundamente sabe que eu sou uma pessoa extremamente criativo, né, e estratégico. Eu sou mais empreendedor do que empresário. Sou um bom empresário, mas sou muito mais empreendedor do que empresário. E no meu sonho lá atrás, por dificuldades, eu sempre enxergo algumas lacunas no mercado. O IOA é uma oportunidade, uma lacuna lá atrás, onde existia uma reserva de mercado muito grande para as pessoas fazerem especialização em odontologia, e eu enxerguei que as pessoas tinham que poder estudar. Foi assim que eu abri o IOA, o primeiro IOA, e hoje estamos espalhados no Brasil inteiro. E a PIB não é diferente. A PIB, eu vejo muita gente da área da saúde tentando empreender sem referência educacional. Exatamente. Eu sou um. Né? Eu sou dentista de formação, fiz 4 especializações, mestrado e doutorado, e fui ser empresário. Onde é que eu aprendi? O que ele falava para mim de ROI,
de BP. Parecia que eu tava, né, se cair de paraquedas no mundo que não é meu, né? Sim. O que é BP? O que é ROI? O que é não sei o que lá? Então, uma linguagem que eu não entendia, entendeu? E aí eu disse, pô, como é que eu vou escalar meu negócio se eu nunca tive aula disso, né? Eu fui aprender a franquear com 20 anos de profissão. De dentista. É. Já até seguiu a Então, área imagina se eu acadêmica, tivesse ali, mestrado, aprendido, doutorado. entendeu, com alguém lá atrás. Minha empresa seria... Se eu tivesse tido a chance, isso que eu te falo com propriedade, de estudar numa PIB há 20 anos atrás, eu tenho certeza que eu seria 10 vezes maior do que eu sou hoje, empresarialmente falando. Uau. Eles têm atalhos maravilhosos. Então, sempre foi um sonho na Prática. minha vida, entendeu? Criar uma faculdade que fosse direto ao ponto, mão na massa, de empresário para empresário. Eu detesto quando entram esses excelentes comunicadores, né, que não tem 2 funcionários, fala para a multidão, fala para todo mundo que tem que fazer, e o cara não tem 2 funcionários, entendeu? Cobra 5 mil por pessoa. Ai, Cobra 5 mil por pessoa, fica aquela legião lá de exatamente. tanso achando que vai ficar rico porque fez um curso de 2 dias, entendeu? Volta entusiasmado para casa porque ouviu não sei o que lá, entendeu? Então, assim, Motivado, cara, né? Mas o cara não tem incapacitado. 3 funcionários, vai dizer para mim que eu tenho 2.000 colaboradores, 2.500 colaboradores que eu tenho que fazer, que pago imposto, que regime tributário eu trabalho, como é que eu tenho que contratar meu funcionário, né? Como é que eu tenho que criar a cultura da minha empresa? Claro que não, isso não existe. Então, quis trazer para a vida real, quis ser muito sincero com as pessoas, sabe por quê? Meus filhos, um tem 4, outro tem 7. Vai chegar uma hora que eles vão estar sendo educados por alguém. Eu quero que essas pessoas sejam sinceras com ela. Eu brinco com as pessoas, não adianta fazer curso valita. Não se engane. O curso valita é aquele cara que faz um curso de internet, faz um curso de final de semana e acha que vai ser empreendedor na segunda-feira. Não existe. Então, assim, isso eu brinco com as pessoas. Poxa, se eu jogasse, né, um final de semana inteirinho com o Cristiano Ronaldo, Sim. 12 horas por dia, né, sexta, sábado, domingo, segunda-feira eu vou ser um bom jogador de futebol? Jamais. Agora, se eu ficar 9 anos treinando uma seleção dele todo dia, pode ser que eu tenha... Desenvolveu ali um talentozinho. Mas você entendeu a diferença? Muito diferente. Empreender, empresariar é isso. É todo dia, é ambiência, é dificuldade, é solução de problema, entendeu? Acordar. Hoje estamos falando de 70 unidades controladas por mim no Brasil. Nossa. 2.500 colaboradores, nós estamos falando de 40 mil alunos presenciais no Brasil. Com certeza, eu sou a maior instituição privada hoje de Santa Catarina quando se trata de um catarinense na educação, né? Não sei se tem alguém na educação em Santa Catarina maior quando se trata de cursos presenciais. Vim do nada, do absoluto zero. Até brinco, não é do zero, do menos 50, porque na guerra tu vem lá do subsolo, assim, entendeu? Um absurdo que eu vivi. E cresci e eu sei o que eu estou falando para as pessoas. Com muita propriedade. Não adianta você se enganar e ir por atalhos, né? Tem que fazer uma faculdade bem feita. E a PIB nada mais que isso. Pessoas reais, empresários reais, empreendedores reais. Sabe o que eu tô falando? Que vai lá, aquele cara que montou uma loja que quebrou, que teve dificuldade, que mostrou como é que ele recuperou com as dificuldades que teve com o funcionário, como é que soluciona, entendeu? E a gente traz não só gente referência nacional e mundial. O ano passado, na PIB, os professores que deram aula para eles no ano passado faturaram mais de 200 bilhões de reais. Nossa, Uau. Isso sim, né? Tá ensinando a escalar montanhas que realmente eles já escalaram, né? Porque é igual você falou. Olha a chance de tu tá tendo aula com um cara que fatura 10 bi. Meu Ele Deus. contando como é que você tem que construir a tua história. Ele contando as dificuldades de uma empresa familiar. Ele contando como se faz uma sucessão. Ele controla... As dificuldades que teve. Então, assim, cara, é maravilhoso. Então, a gente traz empresários pequenos, começando uma história, a gente traz empresários médios, a gente traz empreendedores gigantes, a gente traz gente do mercado financeiro, a gente traz gente do varejo, traz gente do entretenimento, traz gente da indústria, traz gente da construção, mas o mais importante é de empreendedor para empreendedor, é de empresário para empresário. Porra, Entendeu? e eu vejo que você não tem constrangimento em falar em valores, né? Todas as vezes que eu vi entrevistas suas e tudo mais, você fala mesmo, esse aqui faturou tantos
milhões, esse aqui faturou tanto e tudo mais. Então, eu vou matar uma curiosidade minha, né? Quando foi que você ganhou o seu primeiro 1 milhão? Que você falou assim, ganhei o meu primeiro 1 milhão. Primeiro Faz milhão? muito tempo. Eu já sou milionária há muitos anos. Tá, mas então mudando. Quando que você percebeu assim do tipo, eu deu lembro certo que o primeiro, isso aqui, eu isso aqui lembro deu que boa? o primeiro ano ganhei 50 mil, depois de formado. Sim, mas aí você já tinha feito mestrado, doutorado, não. Só como formado mesmo em odonto. Só como formado em Exercendo o odonto. ofício. É primeiro ano de formado. Uau. Ganhei 50 mil num ano, né? Mal dava pra sobreviver, né? Tanto que eu não troquei de carro e o que eu ganhei em pouquinho eu fui no ano, estudar. eu tinha achado... No ano. No ano. Então era bem pouquinho mesmo. No ano todo. Era pouquinho. Isso foi há 26 anos atrás, 25 anos atrás. E esse ano, eu acho que o grupo controlado por mim vai beirar os 500 milhões de faturamento de sellout. Estamos falando de 50 mil para 500 milhões, né? 500 milhões em faturamento em serviço é uma escala importante, né? Existem poucas empresas no Brasil de educação que tem esse faturamento. Estou falando do meu conglomerado controlado por mim. Não penso muito nisso, sabe? Meu negócio é fazer, sou empreendedor, não estou muito ligado ao dinheiro, tô ligado a fazer acontecer, entendeu? Você gosta do processo. O dinheiro eu trato como uma consequência, né? Eu gosto da jornada, entendeu? Quando tiver tudo calmo, porque já não tô gostando, entendeu? Mas estamos ganhando dinheiro, tá tudo calmo, já tô odiando, já quero construir um outro negócio, entendeu? Você não então, se representa. A gente é exatamente assim. Eu quero arriscar, né? Eu sou do risco para construir uma história nova. E, na verdade, esse curso de administração que forma lideranças, CEOs em nível de graduação, e por isso que tem que ser 4 anos e presencial, né, para criar ambiência, para ter certeza de que no final do dia eu estou formando uma pessoa muito competente lá na ponta. Eu tenho certeza absoluta que esses meninos estão se formando, meninos e meninas que estão se formando, é o público dividido hoje, né? Começaram mais meninos, mas hoje está meio a meio, meninos e meninas fazendo a nossa graduação da PIB. Eles vão fazer história, já estão construindo empresas, já estão fazendo startups, tem gente já fazendo importação, estão falando isso com um ano e pouco. E a gente, para premiar eles, eu falei para eles, eu confio tanto no meu produto, que eu disse assim, o primeiro lugar de cada ano vai ganhar um Rolex de presente meu, né, por causa da simbologia do Rolex, é muito simbólico. Da diferenciação, da exatidão, entendeu? É uma riqueza de detalhes para você ser aquilo, da exclusividade, entendeu? Então, como um símbolo, entendeu? E como presente. E mais do que o Rolex, eu prometi contratá-los para serem heads das minhas empresas. Vão ser executivos contratados por mim a preço de executivo. Uau. Então, ele vai ganhar premiação e vai ser executivo numa das empresas nossas ou empresas parceiras. Será que dá tempo de eu fazer essa faculdade? Então, assim, é muita oportunidade. Então, assim, é confiar muito no produto que a gente está formando, né? Sim. Então, e sempre foi um sonho. Por que eu não montei antes? Eu tive uma visão, me lembra o filme Avatar, que o cara contou a história. Ele, tive a visão do Avatar há muitos anos atrás, mas não tinha tecnologia para construir o Avatar. Então, eu tive que esperar 10 anos acontecer a tecnologia para eu construir o filme dos meus sonhos. Acho que é o Jorge Lucas que fez, né? E ele conta essa história. E mais ou menos a PIB é a mesma situação, tá? Eu tenho a visão da PIB há mais de 10 anos. Só que eu não tinha um relacionamento e envergadura que precisava ter para eu convidar as pessoas certas para estarem dentro da PIB. Eu não tinha o relacionamento que eu tenho hoje. Hoje as pessoas batem na minha porta para poder dar aula na PIB. Ontem eu estava em São Paulo, uma pessoa muito influente, mas muito influente, pediu para... Então, você não tem noção das mensagens. Será que eu não posso ir lá falar com os alunos da PIB? Então, virou um palco, entendeu? Importante no cenário mundial. E eu estou numa fase da minha vida... isso é importante que eu vou falar para vocês. Durante muitos anos, eu fiz o que era preciso ser feito. Estão falando de 25 anos fazendo o que era preciso ser feito. Hoje, só hoje, posso me dar o luxo de fazer aquilo que eu gosto e eu acredito. Tem muita diferença. Nossa, então, as pessoas muito forte. precisam entender
Eu gosto de... Não, meus alunos da PIB. Mas eu não gosto de fazer funcional da praia. Eu não perguntei para você se você gosta ou se você não gosta. Você tem que ter disciplina, tem que ter horário. Eu quero que você aprenda a acordar de manhã. Entendeu? Quem que manda nesse trem? Entendeu? Então vem aqui, é disciplina. Não estou perguntando qual é o esporte que você gosta. Então, então é muito mais profundo do que eles... Faz o que tem que ser feito. Faz o que precisa ser feito, faz o que precisa ser feito. Depois, lá na frente, se você fizer direitinho, você pode se dar o luxo de fazer. Então, hoje na educação, consegui virar a chave, depois de 25 anos, só faço aquilo que eu acredito. E a PIB é um dos projetos que, para mim, é um projeto diamante, que eu chamo, porque estou entregando tudo que eu aprendi ao longo dos anos, como empresário, como empreendedor. Sempre fui empreendedor, não trabalhei só na educação. Tive loja de varejo, trabalhei com entretenimento, já quebrei, né? Quebrei uma fábrica de pipoca em 30 dias. Entendeu? Assim, pipoca? Não consigo imaginar pipoca. Essa história essa aí é bem aleatória. O dentista com um negócio de pipoca, que pipoca estraga os dentes, não tem nada a ver. Olha só como... É uma empresa de pipoca. Se eu tivesse feito a PIB, com certeza eu não teria quebrado. Mais um motivo. Sabe por quê? A PIB ensina a ter foco naquele negócio que você tem autoridade e domínio. Nunca olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde que a tua. E foi isso que aconteceu comigo na história da pipoca. Me venderam um negócio que parecia ser tão fácil de gerenciar. De gerenciar. Eu comprei o óbvio, mas nunca tinha montado um esquema de pipoca na vida, obviamente. Em 30 dias, quando eu vi, estava recolhendo aquelas máquinas de pipoca de aeroporto e coisa e tal. Entendeu? Me deu uma dor de cabeça. O que eu aprendi? Nunca investi, entendeu? Meu tempo e meu capital numa área que eu não entenda profundamente, né? E que eu tenho muita propriedade e respeito no mercado. Por isso, só atuo na educação. A fábrica de pipoca, que eu perdi muito dinheiro, entendeu? Foi a melhor aula da minha vida, mas foi a aula mais cara da minha vida também, que eu poderia ter economizado. Eu poderia ter economizado se eu tivesse feito um bom curso de graduação, um bom curso. Empreendedores que estão ouvindo a gente agora, se eu fosse vocês, eu anotava essa, porque eu acho que é o conselho mais unânime, né, Nai, que a gente ouve aqui. Ter foco, saber o que você tá fazendo. E não desviar, e realmente isso, porque a gente que tá na caminhada, as oportunidades começam a aparecer mesmo. É todo dia alguém falando, mas se tu fizesse isso, e se tu fizesse mais isso, e mais aquilo. Então, que nem hoje... Que parecem ótimos negócios. Que parecem também. ótimos. E a gente é muito criativa. E é muito criativa também. A gente gosta de criar. Então, o foco de dizer não, ele é, às vezes, mais importante, é a coisa mais importante que a gente tem que ter, né? É o direcionamento de continuar seguindo aquilo que nós estamos fazendo e aperfeiçoando. Imagina pra mim, todo dia que eu abro o WhatsApp, alguém te convidando pra investir em alguma coisa. Entendeu? Tem uma mina de ouro ali. Não quero. Mas mina de diamante, também não gosto de diamante. Mina de não sei o que lá. Meu negócio é educação. Foco em educação, claro. Tem que diversificar os investimentos depois, né? Tu investir na parte imobiliária, guardar o dinheiro numa aplicação, né? Mas numa coisa que não te tome tempo, não te roube energia, que não gere risco. Simorra, né? Curiosidade também, você participaria de um programa Shark Tank? Que daí você investiria ao invés de negócios, mais em pessoas que vão tocar aquilo. Colocando a sua estrutura, o seu know-how, o seu conhecimento, e dentro de um programa de Shark Tank, que são áreas muito diversas. Você indiretamente eu já faço isso com os meus alunos da PIB, né? Meus alunos da PIB, alguns já estou propondo um nível de sociedade com eles, entendeu? Mas não teria problema nenhum se eu acreditar no negócio, mas colocaria um risco calculado, né? Não botaria de repente, tua vida lá, né? Então... Tá faltando alguém do nosso povo no Shark Tank. É o pessoal do Shark Tank. Mas tá faltando alguém assim com o nosso perfil daqui de Santa Catarina. Eu também Pode convidar o pessoal do Shark Tank ali que a gente vai. Eu também queria perguntar, porque assim, em termos de marketing, né? A PIB, ela vem com ideias muito ousadas, muito disruptivas.
A gente sabe que quem tá em evidência também recebe os seus haters, né? Você recebe alguma crítica, o pessoal falando, olha lá, estão querendo se aparecer, ou alguma coisa nesse estilo, assim, que talvez te incomode, ou algo no... Ou, não sei. Você tem hate. Né? Com certeza Quem tem, é né? famoso tem que ter. Tem, né? Tem, mas eu não tô lembrado de nada que... É tão pequeno que eu nem... Eu acho que eu aprendi a lidar com a crítica, Sim. né? Trato isso como fazendo parte do negócio, né? Tem hora que a gente responde, tem hora que a gente vê que a pessoa que é hater quer aparecer, quer de alguma... Quando é uma crítica, a gente entende que tem fundamento, né? Já tem um grupo que me atende de assessoria, a gente responde, né? Ou tenta responder poxa vida, a gente não tá longe de estar perfeito, né? Às vezes vem críticas muito boas, assim, a gente acaba corrigindo o nosso negócio. Então, às vezes, a gente exagera, né? Sim. Vai parte, por isso que o negócio é novo, né? A gente tá furando a primeira onda, né? Às vezes a gente faz menos, né? Como é que você vai encontrar o ponto de equilíbrio se não tiver em teste, né? Aí o que eu falo para todo mundo? Tem um monte de gente fazendo curso, tem um monte de gente fazendo sei lá o quê, entendeu? Né? Escutando podcast, né? Que fala, como é que chama aquele... que o pessoal vai escutando no carro? Spotify? No Spotify. Eu vejo muita coisa escutando, eu sou viciado nesse programa de no fulano, de ciclano e coisa e tal. Cara, não é isso. Não é falta de saber o que fazer. Não é falta de conhecimento. É falta de ação. Ação. Escuta menos e faz mais. Entendeu? Então, todos falam a mesma coisa. Se eu botar 10 empresários que chegaram onde a gente chegou semelhantes a mim, eles vão falar praticamente a mesma coisa. Se for empresário. Né? Você sabe o que tem que ser feito. Então, assim, não é falta de saber o que fazer. Você, ouvindo o curso, você vai ser testando, indo para luta, indo para o campo de batalha, desce para o jogo, entendeu? Vai quebrar, vai ajustar, e aí vai ouvindo experiência. É muita falta de ação, falta de coragem e ação. Todas as pessoas são empreendedoras. Vocês acabaram de falar que são extremamente criativas. Vocês são empreendedoras. Né? Agora, qual a definição de um empreendedor de verdade? Aquele que tem coragem de executar as ideias. Essa é a diferença. Todo mundo tem a mente empreendedora. Agora, o que te torna de mente empreendedora para empreendedora? É ter coragem de executar aquela ideia. Foi o que vocês fizeram aqui, um negócio maravilhoso de vocês aqui. Fiquei feliz, já quero ser sócio de vocês ali na Bravo. Entendeu? Então, assim, já quero montar mais uma lojinha, um negocinho, CNPJ. É o sangue libanês. Acabei de falar forte que eu, é mais forte que eu. Acabei de falar que tem que ter foco e já estou montando Mas até um você falou que board investe com em você. pessoas, então investe em... Ô, Morra, sabe que quando eu era policial, a gente tinha um conceito chamado soft power. Soft power é assim, de você ter um poder que ele é leve. Ele é um poder bem soft mesmo. Exemplo. Sutil. A Coreia, através do K-pop. A Coreia, através do K-pop, ela, em poucos anos, ela conseguiu implementar uma cultura gigantesca, né? Dos seus desenhos animados, da sua música, das suas novelas. E hoje em dia, a Coreia é o maior produto deles. Mais do que a tecnologia. É o K-pop. E é um produto, né, do país. E eu vejo que nós, como pessoas, a gente também tem que desenvolver esse nosso soft power, essa soft skill que muita gente fala, né? E aí, essa questão de agir, eu acho que vem muito dessa questão da gente saber um pouco que não se aprende, talvez. Se aprende com a convivência. Tipo, eu tô com você, eu entendi o que você fez, eu entendi como você faz. E eu acho que esse é um grande poder da tua faculdade. Porque você pega ali o que esse professor fez, até o gesto da pessoa, até o jeito que a pessoa, sabe, lida com as situações. Ali, no caso, não é só conteúdo, né? Eles têm muita aula mão na massa. Tem coisas que a gente pega por osmose, né? Por observar a pessoa, como ela se comporta. Até complementando, Você falou né? um ponto importante, né? Mas eu quero comentar Não, sobre. e é porque assim, né? A gente, como a nossa empresa é jovem, né? A gente tem menos de 3 anos. Então, esses tempos, a gente teve a primeira vez a gente contratou uma funcionária remota. A gente sempre teve equipe presencial. E não deu certo.
não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos, acho que a gente não teve ainda a malemolência para conseguir treinar uma pessoa à distância. Não conseguimos implementar a cultura. E aí foi o que Foi um erro. até a gente comentou. A gente ainda precisa da pessoa convivendo com a gente, olhando a gente, sentindo como a gente está fazendo as coisas. Talvez a gente não tenha um processo tão bem desenvolvido para fazer diferente, né? E uma das coisas também que é interessante nesse ponto é que as novas gerações parece que elas também não têm mais paciência para isso, né? Para esse aprendizado mais lento, mais do dia a dia. Mais gradual, né? Então eu acredito que também seja uma dificuldade e mostrar isso para os jovens, né? Que o quanto isso é importante. É minha luta diária hoje, né? Ainda só falando do por osmose, né? A pessoa convive dos 365 dias do ano, 300 dias com os melhores CEOs do mercado todos os dias, durante 4 anos. Se ele estiver só respirando na sala de aula, ele já vai ser alguém na vida. Entendeu? Não, impossível. Né? Se ele conversar com os colegas, ele já vai ser alguém na vida. Então é por osmose mesmo parte, né? E o que você está falando também, da última fala, do que você tocou, só para me lembrar? A questão dos jovens, que eles não têm mais paciência. Sim. É a minha maior dificuldade hoje. E seus alunos têm um perfil jovem, né? Oi? Os seus alunos, a maioria são PIB, jovens, sim. da PIB. Eu tenho aluno de todas as idades, mas os da PIB são jovens, né? Sim. A grande maioria está fazendo a primeira graduação. Tem os que estão fazendo a segunda graduação. Mas convencer as pessoas a estudar no mercado regulado da educação é uma coisa difícil. Uhum. Porque o mercado regulado tradicional não atende mais o mercado. Não comunica com o mercado. É que você faz uma faculdade de administração e vai aprender a administrar na prática. Porque na faculdade você não aprendeu direito. Você vai ser engenheiro e vai aprender a ser engenheiro de verdade com mestre de obra lá na obra. Você vai ser advogado, vai estagiar no fórum para você aprender a ser advogado. Então, mais ou menos, o mundo universitário tradicional se distanciou do mercado de trabalho. E eu venho resgatando isso através de políticas de unir o que o MEC precisa, mas com políticas de programa robustos que o mercado precisa. E é isso que a PIB faz. Ela é uma graduação regulada com um programa robusto de cursos livres, de cursos que vão entregar além do tradicional, e é o que o aluno precisa lá na ponta para o mercado atual. Tu consegue atualizar com soft skills, tu falou com gestão, com marketing, com comunicação, um monte de outras coisas que precisa para o mundo atual. E os jovens não têm mais essa paciência. O fato que se vende muito na internet, quem quer vender curso... E você é pai também, né? Sou pai também. O fato que o que tenta se vender muito na internet, que eu percebo, é da grande maioria que vende cursos livres, dizer assim, não, escuta, não tem importância fazer faculdade mais, porque fulano, ciclano e aquele lá ficaram ricos, são bilionários e não fizeram faculdade. Gente, eles estão falando da minoria. Eles estão falando de uma fatia menos de 0,2% da população mundial. Claro. O Neymar também ficou rico sem... Sim, para estudar. Entendeu? Então tem os gênios da vida, né? Nós não podemos tratar exceções como gênio. A grande maioria fez faculdades boas e é por isso que eles estão posicionados onde estão. Né? Nossos grandes players no mercado fizeram uma educação internacional, Suíça, Estados Unidos, coisa e tal, e é por isso. Nós não podemos inverter a curva, e porque temos algumas exceções que fugiram da regra, saíram na metade da faculdade. Isso não é... Porque a faculdade ela não ensina só você a ser rico. É isso que essas pessoas vão aprender. Ela ensina uma ética, ela ensina como viver numa comunidade, ela ensina os verdadeiros valores e a tua missão de tua vida. Para que você veio ao mundo? Você veio para ficar rico aos 30 e andar de iate e fazer festa, ou tu tem alguma missão a mais? Entendeu? Então, assim, você foi a primeira pessoa que sentou aqui e falou que era importante fazer uma faculdade. Juro. Você é a primeira pessoa que sentou aqui. Eu tô me sentindo até emocionada. Porque a gente conversa muito sobre isso. A Bruna grávida, né? Como que vai ser o futuro da criança e tudo mais. E eu penso exatamente igual você.
Meus tem filhos que vão estudar e tudo fazer mais. faculdade. Mas, Morra, você é a primeira pessoa que disse isso com todas as letras. É importante, sim. Não é só dinheiro. É ética. Óbvio. É saber trabalhar com pessoas. É ter paciência de sentar ali, ó. Vai ficar 4 Você, anos sentado ali. você acha que um aluno... Você é a primeira pessoa que fala Você isso. acha que um ser humano Não que é, saiu Bruna? do 2º grau, ele está preparado para o que vai enfrentar na vida? Jamais. Jamais. Não acha que ele precisa de mais Jamais. um estágio educacional intenso para ele aprender a ser gente? Vamos esquecer de dinheiro, entendeu? É como a faculdade ensina. Fui lá que eu fiz meus melhores amigos. Fui lá que eu saí da saia dos meus pais, que eu tive que sair de casa. Foi lá que eu aprendi a lavar prato. Foi lá que eu aprendi que subia barata pela pia se não lavasse prato. Aprendi a morar sozinho, aprendi o que é segurança. Eu tive que pegar meu primeiro cartão de... Você não tem noção do que eu aprendi. Aprendi a ser ético com meus professores, entendeu? Aprendi a dificuldade das pessoas fazendo atendimento social das pessoas mais carentes. Cara, eu sou um outro ser humano. Eu deixo em terceiro plano, entendeu? O quarto, o dinheiro. O dinheiro tem que ser uma consequência. Ali na PIB, eu nunca falei para eles, tô trazendo gente aqui porque vocês vão ser ricos. Eu falo, vocês vão ter sucesso profissional e pessoal aqui dentro. Eu quero formar homens de valor. Essa é a grande conquista nossa ali. Valor não é preço, eu não estou formando preço. Consequentemente, muito provavelmente, eles vão ser muito bem sucedidos, mas vão aprender a trabalhar com longevidade, vão ter paciência, não vão começar comendo o bolo pela cereja, né? Tem gente que não tem maturidade, entendeu? Se eu tivesse ficado, talvez, com bastante grana muito cedo, talvez eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje para saber onde investir, o que eu tenho que fazer. Olha só como eu tenho uma vocação na minha vida hoje, eu empreendo na educação, invisto na educação, tenho uma missão da minha vida de tornar acessível a educação de qualidade para o maior número de pessoas, entendeu? Eu não tinha essa cabeça, não. Então, assim, a história fica bacana por isso. Eu não sou obrigado a agradar todo mundo, eu estou falando o que eu penso, né? Então, de novo, né? Eu já fiz muito discurso para agradar os outros e coisa e tal. Hoje eu faço o que me dá na telha e falo a verdade, e é como que eu gostaria que tratasse meus filhos. Eu sou apartidário, não estou nem aí para política, não é minha posição política, mas eu tenho uma posição empresarial definida, né? Eu quero que os meus filhos, os dois, vou tentar convencê-los, né? Se Deus quiser, vou conseguir a estudar na PIB, porque acho que ela entrega pessoas preparadas para o mercado global. Eu tenho certeza absoluta que os alunos vão sair da PIB, muitos vão ser referência nacional e mundial, pelo que eu já estou vendo acontecer. Nós estamos entregando tudo e mais um pouco, sem pensar em grana. Isso que é legal. A gente chega lá e vê o nosso filho, entendeu? Brilha meu olho quando vejo aqueles alunos felizes, entendeu? Tirando foto com o palestrante, cumprimentando o pessoal da aula magna, trocando contato. E olha o tanto de conteúdo que os seus alunos geram. Eu sigo vocês nas redes sociais, gente. Entre na rede social da PIB. É lotada de conteúdo orgânico. Os próprios alunos fazendo e mostrando, assim, ó, é um Cada um story que atrás do posta ali outro. é 400, 300 comentários, 6, 7 mil curtidas, entre eles ali. E eles fazendo tudo, tá, desde estudando uma coisa assim, nossa, isso aqui é interessante, nossa, que conteúdo, desde eles comendo, desde eles na hora do almoço jogados. Eles são então, muito inteligentes. Todos. Então, assim, é muito legal. Dá pra ver que eles vivenciam, eles têm uma vida ali. É uma vivência, não é só uma cadeira de faculdade. É uma vivência de tudo ali. Eles estão se formando como profissionais, como pessoas, né? Sim. E eles postam. Itajaí tem muito privilégio, né? De estar com essa faculdade aqui na nossa cidade. E até isso foi uma das coisas que eu tenho... Ela tá em Itajaí, né? Então, está em Itajaí. Fala que é de Itajaí, sua faculdade a gente é de fala tá na Praia porque Brava. a gente defende mais Itajaí, na Brava. E tem mais, tá? As pessoas falando, aquela faculdade lá de Balneário não é de Itajaí. A gente já corrigiu isso umas 500 vezes. Você é nosso. E vem gente do Brasil inteiro estudar ali, né? A gente tem alunos do Belém do Pará vindo estudar aqui, né? Uau. Então, tem gente já tá vindo gente cada vez mais longe, né? Tem muita gente do interior, da região do oeste do estado, Chapecó, de lá, a faculdade está virando realmente
um desejo e, de fato, acho que todo mundo que está envolvido ali sabe que a gente tem que entregar o melhor. Eu tenho 25 anos de experiência no ensino superior, então peguei todo esse conhecimento que eu tinha, os melhores que eu tinha e botei toda a nossa energia para construir o melhor produto educacional que eu entendo, e não tenham dúvida de que a PIB vai ser uma das melhores instituições de empreendedorismo do país. Então, muita gente me criticou, por que você não montou em São Paulo? Essa faculdade é minha e é tua, monte onde eu quiser, cara. É na frente da praia. Entendeu? O pessoal faz funcional na praia. Como é que vai montar uma praia na Faria Lima lá para fazer o funcional? Não dá, né? Entendeu? Eu quis botar aqui porque o DNA catarinense ele é muito forte no empreendedorismo, né? E aqui tem segurança, é uma terra de segurança. Eu sei que tem muita gente que fica inseguro de mandar o filho para São Paulo com 18 anos estudar a questão de segurança. E em São Paulo também tem outras instituições de referência. Eu sempre brinco, a gente não quer ser melhor que ninguém. Queremos entregar o melhor nosso e fazer uma faculdade diferenciada que, de fato, prepara as pessoas para o mercado de trabalho atual. Mas existe a pretensão de a PIB estar em outros lugares nos próximos anos também? Ou a ideia é mais aqui? Provavelmente sim. Mas isso é um sentimento. Para complementar isso que a Bruna perguntou. Você falou muito da questão da gente fazer entregas sociais também, né? De que a gente pode levar o nosso talento e pensar no impacto como um todo. Você tem algum planejamento de expandir a PIB para outras localidades que talvez não sejam tão favorecidas como a nossa? Eu criei já, apesar dela ser um curso muito diferenciado, eu sempre pensei ainda num valor democrático. Sim. Pensando numa possível escala média, digamos assim, né? Porque é uma cultura que a gente vem mudando, né? Então, não pode pulverizar uma PIB, né? Ela sempre vai ser ainda um produto, por mais que você queira democratizar, entendeu? Vai ser de gente que tem veia empreendedora, né? De gente que quer... Que valoriza isso, né? Exato. Então, assim, eu penso, né? Mas não tenho nada programado. Hoje estou muito focado em modelar esse produto para ser o melhor produto do mercado, né? E depois, se precisar montar uma outra unidade, entendeu? Eu penso até na parte complementar, talvez tenha que ter depois uma base em São Paulo para o MBA, para os próprios alunos nossos aqui da PIB ter experiência também no mercado maior, em alguns módulos. Então, tudo ainda... eu sou atendido pela Xerto, né? Que já são meus conselheiros do grupo Quefraia, né? E eu andei discutindo com eles uma temática, então eles são bons nessa parte de expansão e coisa e tal, e vão me ajudar a modelar esse produto, né? Então, como que você escolhe sua equipe? Porque você tem bastante pessoas ao seu redor, né? Tem muitas pessoas que te ajudam, que direcionam o negócio e tudo mais. Tu fez uma pergunta importante, tá? Eu mais jovem, eu tinha ideias maravilhosas, mas não tinha muita grana. Então, eu colocava pessoas medianas para tocar projetos e ideias maravilhosas. Você entendeu? Entendi. Então, eu quase queimava meus produtos pela falta de entrega. Eu tinha produto, tinha marca, mas não tinha aquela entrega, porque meu time era um time mediano. Quando você se propõe a montar uma faculdade e dizer que ela vai ser a melhor, tu tem que chamar os melhores. Exatamente. Então, tu não pode economizar em gente. Então, esse tipo de erro eu não cometo mais. Então, na PIB já estou chamando os melhores de cara. Então, já tem gente de São Paulo trabalhando, já tem gente me dando consultoria, já estou falando que nós vamos pegar melhor do Brasil. Então, assim, já nem perco mais tempo. Quando o projeto é maravilhoso e é importante, eu já contrato. Os professores são os melhores do país, entendeu? Então a gente já busca referência. E é muito nítido, assim, para quem tá acompanhando, né? Porque a gente, desde que a gente soube do negócio, nós ficamos muito fãs, né? A gente é do fã-clube. A gente é do fã-clube da PIB. Assim, a gente sempre fala que é igual, por exemplo, a Chanel, né? A Chanel, ela é o que é porque tem as pessoas que não podem comprar, né? Que ficam ali namorando. E a gente é muito fã, né? Eu me formei, né? Eu não devia ter me formado ainda. E fica ali namorando ali a PIB, né? E é muito nítido essa entrega pra quem tá acompanhando de fora, assim, que realmente
o que tá acontecendo ali é muito, As muito mentes legal. por trás muito são mentes diferenciado. muito reconhecidas e são Sim. muito, muito inteligentes, né? Então, assim, em resumo, não contrate gente mediana ou que não sejam referência para projetos que são projetos da sua vida, projetos maravilhosos. Já tem que investir num capital humano Pois é. fantástico para você não queimar daqui a pouco o teu produto. É bom a gente ouvir isso, né? Porque, assim, acho que de todos os erros que a gente cometeu, acho que o que mais a gente penou foi essa questão de contratação. E por isso que quando a gente vê uma faculdade que está pensando nisso, a gente já sabe assim, nossa, a gente já sabe de onde vem, né? Como empresário, eu já sei aonde estão essas pessoas. Porque o empresário, mão de obra, ou pessoas... Mão de obra é uma palavra que não concordo, né? Parceiros, pessoas que estão do teu lado mesmo. É cada dia mais difícil encontrar. Então, você está pegando um jovem que está ali com 19 anos e você está levando Eu eles... vejo por mim aqui no Grupo Quefraia, que a sede é aqui, na nossa região, sede da minha holding, que atende o Brasil todo, a sede é aqui. Eu tenho uma dificuldade de contratar diretor aqui na região. Olha, meus diretores, acho que todos são do estado de São Paulo. Você acredita? Acredito. Que características que você mais olha, assim, para a pessoa? Porque eu imagino que o que você contrate também é o que você está formando muito, né? Que você bate sempre nas... Não, é que assim, tem que ter uma experiência em grandes grupos educacionais, já tem que ser um CFO de uma empresa de Vivência. faturamento referência, tem que... Então, assim, e aí tu não acha aqui. E tem que ter feeling com a E marca aí que tu também, vai né? atrás do Headhunter, pede para procurar, entendeu? Tu não acha aqui, entendeu? Acaba vindo os currículos do pessoal de São Paulo ou de outros estados. Por quê? Nossos filhos não podem ser diretores, receber cargo, mas não podem ser sucessores das nossas empresas, né? Meus filhos, por exemplo, sou um empresário multifacetado, atuo em vários segmentos, né? Imobiliário, entendeu? E aí meus filhos vão ser o quê? Vão se formar onde? Então eles precisam se formar numa graduação que dê para eles consciência para cuidar de vários negócios ao mesmo tempo, de serem empreendedores, serem bons gestores, né? Para continuar o legado. Hoje não tem uma faculdade em Santa Catarina, né? Com todo respeito a todas elas, que forma gente para sucessão. E olha o tanto de herdeiro que tem por aí. O que eles vão fazer? Os pais vão ter que contratar executivos de São Paulo para tocar um negócio, porque o filho só sabe surfar, só sabe jogar tênis, beach tênis, entendeu? Ou viajar, ou nós não podemos ter filho. Eu fiquei muito orgulhoso do filho do Luciano, do Lucas. Conheço eles desde pequeno, sabe? Ele foi dar aula ali na PIB, aula magna. Que pessoa fantástica, maravilhosa. Como cresceu, eu vi ele criança, sabe? Eles adolescentes iam ali, quando eles fizeram 18 anos, eles iam nas minhas festas em Lais, em Treveiro do Morra. E quando eu vi o conteúdo, meu Deus do céu, como é que o Luciano, que é um cara que é bilionário, entendeu? Magnífico, inteligente, entendeu? Ele consegue enfiar na cabeça dos filhos que eles precisam trabalhar, entendeu? E eles trabalham, gente, de dar orgulho, que eles trabalham como funcionário, sabe? Recebe salário, sabe? Então, assim, não tem exagero, cadeia entendeu? hierárquica. Começaram toda a cadeia da empresa lá de baixo, balcão, tesouraria, caixa, eles conhecem todos os processos da empresa. Assim, dá um orgulho quando um pai consegue transferir isso para o filho, porque ele podia não ser nada, né? Acabou de dizer, pai, eu vou morar lá em Nova York e me manda um dinheirinho no mês. Graças a Deus que ele fez. E falei pro cara, vem contar essa história, porque esses meninos aqui precisam saber o que teu pai fez contigo para você ser quem você é ou quem você tá sendo, né? Cara, foi fantástica a aula, que é o nosso próximo desafio, né? É não querer que nossos filhos peguem esse bastão do Morra, do fulano e ciclano e levem para mais longe, numa corrida de bastão, né? Não fique ali parado, estaqueado, só consumindo. Então, ele tem que ter uma missão ainda maior. O Benício é tão privilegiado. Ele olha os conceitos que ele tá ouvindo aqui na barriga. Quando ele tá ouvindo coisas legais, ele fica se mexendo de um lado pro outro. É verdade, ele tá se mexendo aqui. Morra, a gente... Pode falar. A gente já tá indo pra nossa parte final, né? E você falou muito de deixar um legado, de deixar uma história, né? De preparar pessoas que realmente seus filhos chegam, o mínimo que se espera é que eles chegam no mesmo lugar que você e além.
né? Até aqui você já conquistou. E além, eles podem chegar também As chances fazendo deles isso. são melhores, né? Sim. Eles Aí, não tiveram que passar numa guerra e vir do menos 50, né? Eles tá saindo pelo menos do positivo, né? sim, só que você saiu de uma guerra, você saiu de um país extremamente em crise, que ainda hoje tem várias adversidades, mas você também tem um legado, né, Morra? Né, teu pai também deixou algo para você, que talvez não tenha sido o dinheiro ou algo do tipo, mas ele também deixou algo para ti. Então, a gente gosta muito de trazer essa questão pro nosso podcast. O que foi o legado? O maior legado que você pode dizer, esse legado é da minha família. Isso aqui eu trouxe comigo, não foi dinheiro, foi uma herança a mais. Foi algo que realmente eu aprendi em casa. Meu pai nunca deixou parecer que falta dinheiro, sabe? Não sei que mágica que ele fazia, né? Mas obviamente que faltava, né? Porque eu era muito pequeno, eu lembro que eu podia tomar uma latinha de leite condensado por semana, um picolé por mês, né? Quando eu era muito pequeno. Mas eu nunca percebi a falta de dinheiro, certo? Eles se matavam para poder me dar uma bicicleta, entendeu? Então, e como eu vivia no Líbano, lá as coisas eram muito caóticas, simples mesmo, né? Não tinha uma bola de futebol, uma bola de tripa, assim, entendeu? Entendeu? Eu jogava nas pedras, né? Então não cheguei. Então ele me preservou, me protegeu muito em relação a isso. Foram os melhores pais do mundo na minha educação, sabe? Eu sou de descendente de libanês, eles são muito unidos, né? Muito pela família, né? Então tem um conceito religioso importante, são muito da família, são muito de se visitar, entendeu? Eu convivo com meus tios, meus primos. Minha avó no Líbano é viva até hoje, então ela me manda azeite de oliva de lá com 97 anos, feito nas oliveiras dela de lá. Uau. Então tem uma pegada diferente, sabe? Eu morei muito tempo lá e isso, pouco desse carinho do libanês eu trouxe para cá e acabo me relacionando, usando isso, inclusive nos meus negócios. As pessoas, pô, você é carismático, eu sou assim, entendeu? Não tô na fase de interesse, né? Então, eu acabo sendo interessante usando o cotidiano do que eu aprendi no mundo do Líbano. Então, meus pais me deram tudo que eles podiam dar e mais um pouco, né? Porque, no fundo, passamos por muita dificuldade na guerra e coisa e tal, e eu te falo que eu senti pouco. As imagens que eu lembro da guerra são imagens humilhantes, né? Eu lembro de eu parando nas barricadas de Israel, meu pai sofrendo ameaças, entendeu? Do exército. Eu lembro deles invadirem minha casa e tirar nós para fora de casa na neve, deixar meu tio pelado para ver se tinha arma. Lembro daqueles caça passando em cima da nossa casa todo dia, jogando míssil, coisa e tal. Então, assim, era uma loteria você sair de casa. Tu nunca sabia se tu ia voltar. Eu lembro nós em Beirute, atacavam direto os prédios, a gente tinha que descer para o bunker. Então, tudo isso está na minha memória. São aquelas coisas marcantes, né? E óbvio que depois você passa por tudo isso, tem uma coisa que você cria na tua vida, é coragem, né? Tutano. Então vim montar uma empresa, imagina, entendeu? Se acontecer qualquer coisa, que pior pode acontecer? Já deu. Ô, Morra, sabe que é muito confortável estar perto de você? Você é, assim, uma pessoa que é muito engrandecedora. Com certeza você é uma das pessoas mais bem-sucedidas que eu já tive a oportunidade de estar perto. Mas em nenhum momento eu me senti acuada ou qualquer coisa do tipo, envergonhada. É muito confortável estar perto de você porque você tem esse jeito de acolher as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa bem do libanês mesmo, de... Uma eu vou sensibilidade. acolher, eu vou acolher, tipo, né? Mas eu Não vou me convivo, distanciar, vou estar junto. Eu nunca tive um escritório isolado assim, né? Eu visito minhas unidades, visito meus alunos. Muitas vezes eles não sabem nem quem eu sou, né? Vou lá para Goiânia, as pessoas têm que explicar, esse é o fundador da empresa, começou a escola 25 anos atrás. Daí o aluno me olha assim, esse, entendeu? Então, Opa. assim, tem funcionário que eu chego, entendeu? Ele nem sabe quem eu sou, entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem. Mas eu vivencio na ponta sempre com o meu cliente final. Onde fizemos uma inauguração em Joinville, tive bastante contato, muito feedback positivo, entendeu? Então, e a gente vai melhorando as características do nosso produto à medida que você tem essa aproximação com esse cliente final e faz parte de mim, entendeu? Então, essa natureza de... Muito legal isso. Entendeu? Eu Parabéns. convivo com pessoas muito simples, tanto é que, às vezes,
pensa em ir no condomínio de luxo e coisa e tal. Não. Quero que meus filhos vivam com gente simples, com gente média. Eu quero que eles convivam com todo mundo. Não vou essa distanciar história da de realidade. morar isolado na montanha lá, não sei o que lá. Nas colinas. Não é pra mim. Nós vamos morar num lugar seguro, mas eu quero que esteja cheio de vizinho, que ande de skate, bicicleta, que tenha remela no olho, que tire tatu do nariz, que, entendeu? Eu quero tudo que uma criança normal Vida normal. faz, entendeu? Quero que pegue virose do vizinho, que passe por, entendeu? Então, assim, eu quero que ele tenha uma vida normal para ele criar ambiência e tenha contato com a sociedade como ela é. Né? Gente, Nós somos do Brasil, a grande maioria do nosso povo é um povo carente, que precisa, e é para essa população que a gente tem que trabalhar. Entendeu? Essa é a missão da nossa vida. Tem que ficar muito claro isso dentro da cabeça dos meus filhos, que eles vão vir para cá, se eles resolverem continuar aqui, eu vou trabalhar para eles continuar no país, que é um país próspero, não tem nada melhor que o Brasil, a gente critica, eles vão ter uma missão de ajudar todas as pessoas com algum trabalho, alguma profissão que eles vão escolher. Que lindo ouvir isso. Lindo! Nossa, então a gente tá, assim, muito honrada por ter tido essa conversa. A gente tem tantas coisas que nós poderíamos falar, do que eu queria perguntar. poderiam render aqui 10 episódios, né? Sobre cada assunto, teria 1000 outros assuntos que a gente poderia falar. Espero que a gente possa ter a oportunidade de conversar de novo, né? Seja aqui no GaiaCast ou aí nos bastidores. E para finalizar, acho que nada mais justo do que você deixar, assim, aquele conselho que você daria, assim, para quem tá iniciando, o que é ser empresário, que tá aí na caminhada, aquele que, sim, se pudesse falar só uma coisa, o que seria? O que transformou a minha vida, Bruna, foi a educação. Se tem uma coisa que meu pai me deu, foi a educação. Eu estudei no melhor colégio que tinha no Líbano, que ele podia pagar, num colégio franciscano integral. Fui alfabetizado em francês e árabe na época, e quando eu cheguei aqui, ele me botou nos melhores colégios que ele podia, mesmo não podendo. E no fim do dia, quando eu saí, eu só tinha educação. Então, o que me trouxe até aqui foi ter tido uma educação de qualidade. O maior patrimônio que você pode deixar para o teu filho não é um terreno, não é um prédio, não é uma conta no banco. É uma boa educação. Né? Escolhe o melhor colégio, a melhor instituição para você colocar teus filhos, que tenha valores, né, e que estejam comprometidos com as pessoas que estão lá. Professores, corpo docente, discente, entendeu? Esse é o conselho que eu posso dar. Eu sou prova e testemunha viva que eu só cheguei onde cheguei porque eu estudei em lugares bons. Né? Então, não pense, vou deixar isso, aquilo. Primeiro, deixe a melhor educação. Depois, se puder deixar mais, pode até deixar mais. Eu não queria acabar. Não queria mesmo, sério. Mas é isso, gente. Vamos torcer pro Morra voltar sempre. Volte sempre, aqui é a sua casa. E vamos torcer pra gente conseguir gravar um episódio pra cada empresa. Vai morar aqui pra sempre. E é isso, pessoal. Obrigada por ter estado com a gente, pela sua atenção. E conectar pessoas e propósitos no melhor lugar para sua empresa. Essa é a nossa missão. Até o próximo, pessoal.